Eu acho que é isso então, né? Olá, 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 senhoras e senhores, cafezeiros de plantão. Sejam muito bem-vindos ao Console com Café, eu sou Mariano Falcone. E hoje estamos aqui para finalmente falarmos um pouquinho da série do bruxeiro mais amado dos games, dos livros e agora eu poderia dizer também do mundo das séries, por que não? Então vamos lá, eu vou fazer o meu review aqui sobre a série The Witcher, que estreou esse final de semana na Netflix. E lembrando que dessa vez vai ser um review sem spoilers, ao contrário da maioria das análises que eu costumo fazer aqui no canal. Como ele é todo numa talagada só, geralmente o pessoal faz maratonando, não faz muito sentido a gente ficar analisando muitas coisas com spoilers. Eu vou evitar o máximo possível. Se rolar, eu vou avisar vocês antes aqui, como sempre, para poder evitar. E antes de qualquer coisa, eu vou mostrar a coisa mais interessante que tem para se ver aqui nesse vídeo hoje, que caso vocês vejam é pra cá? Aqui. Algo esquisito ali atrás. Se liga nisso aqui. É Yuna. Essa pilantra, ela adora dormir amontoada ali em cima da minha cama. E vocês podem ver que eu coloquei até um lençol extra ali, porque tá tendo obras aqui em casa e ela tava acabando com a minha roupa de cama com isso. Mas, se vocês virem algo estranho se movendo ali atrás, é a minha doguinha maravilhosa. Então vamos lá, sem muito mais delongas, partiu pro vídeo. Aí como sempre, não custa nada lembrar, se você já é inscrito aqui no canal, deixa aí deixando aquele joinha da confiança aí pra gente. E se você não é, já se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo nosso quando a gente for postando aqui no canal. A gente sempre fala de muita coisa, de cultura pop, de filmes, séries, joguinhos eletrônicos e de tudo um pouco. E é isso. Então vamos lá. A série ela já tem uma característica muito interessante que eu gostaria de começar aqui comentando com vocês, que ela tem uma história contada não linearmente. A gente tem um evento chave que você vê ele ocorrendo já no começo da temporada, e conforme os episódios vão passando, a história ela vai sendo contada com eventos anteriores até culminar naquele momento ali que a gente vê no começo da temporada, mas também uma outra parte do que vai acontecendo depois daquilo ali. Você vai acompanhando dois núcleos em separados. Você vai acompanhar a história do Geralt por um ponto de vista e uma outra história de uma outra personagem conforme os episódios vão passando. Então eu vi gente até reclamando um pouco disso. Pra mim é uma característica muito bacana, porque a série ela não trata o seu telespectador como burro, como idiota, tendo que colocar mastigadinho, olha, tantos anos atrás, ou enquanto isso, anos depois. Não, a série ela vai sutilmente trabalhando isso de forma que, se você estiver prestando atenção no que está acontecendo, você vai perceber quando é que as coisas estão se desenrolando, através dos diálogos dos personagens, das coisas que vão acontecendo. Então isso pra mim é um ponto super positivo, porque assim, a diretora, por estar trabalhando pela primeira vez com essa obra, ela poderia cair no erro de ser um pouco expositiva demais e tratar o público como se ele não conseguisse entender o que está acontecendo ali. E eu achei muito bacana essa abordagem, principalmente porque as histórias que vão ocorrendo ali no passado, elas são quase que pequenos contos que vão se interligando e ocorrem de certa forma espaçadamente um com o outro. Então você vê a relação entre aqueles personagens amadurecendo, sem que eles precisem ficar te falando que eles estão amadurecendo. Só pelo modo como eles interagem ali uns com os outros, você vê essa evolução, e isso é muito interessante. E falando em personagens, isso já me leva para o segundo ponto da nossa análise, que são os atores. As atuações estão boas, melhores do que eu estava esperando, inclusive. A história, no geral, ela se desenrola em torno de 3 personagens, que a gente já sabia desde os trailers que seriam assim, que são o Geralt, a Yen e a Ciri. Os atores, eles mandam bem. O Henry Cavill, ele consegue demonstrar um conhecimento do personagem que eu não estava esperando. Apesar dele já ter comentado várias vezes em entrevistas que interpretar o Geralt era um sonho dele, que ele era um grande fã do personagem de longa data,
aqui na série você consegue ver isso de verdade. O Geralt, ele não é exatamente o personagem que exige a melhor atuação do mundo, mas ele é um personagem tão simples que eu acredito que seja ser um pouco difícil até quando você precisa expressar certas nuances ali que o personagem tem. E eu acredito que o Henry Cavill manda muito bem nisso. Tanto que tem uma compilação muito massa que tá rolando lá no Twitter de quantas vezes que ele faz durante toda a temporada. Ele fala bem pouco, mas apesar de ser muito... Como é que eu vou explicar? O personagem, o Geralt, ele é um personagem muitas vezes muito frio. Então ele tá sempre procurando, falando que não vai se intrometer em nada, mas ele sempre acaba se metendo ali muito mais do que ele gostaria, do que deveria, na maioria das vezes. Mas quando você vê pequenas nuances, pequenas falas ali dele, principalmente quando ele tá ali interagindo com o Jaskier, que é o Dandelion, pra quem só jogou os games, e com a Yen, é aí que o personagem dele cresce mais. Indo pra Yen, a Yen é a Calotra, eu acredito que seja assim que se pronuncia o nome dela, eu não tenho certeza se esse CHA ali se pronuncia com K ou Cha. Vocês comentem aqui embaixo aqui quem tiver certeza, quem souber. Mas ela me surpreendeu, ela é talvez ali a melhor atriz da série, porque ela consegue colocar camadas ali na Yen que eu vou falar pra vocês, eu sou apaixonado por The Witcher 3, mas a Yen do game, ela não consegue, até porque pelo trecho da história que está sendo contado ali, você não tem muita margem para isso, e eu entendo. Mas a Yen da série, ela tem muito mais camadas, é uma personagem que ela é muito mais aprofundada, de uma forma que, mesmo ainda ela sendo aquela personagem que muitas vezes você vai ter um pouco de raiva até dela, de ser aquela personagem muitas vezes mesquinha e egoísta, na série, por você ter visto ali a origem e o desenvolvimento dessa personagem, você consegue ter muito mais empatia por ela do que eu tive, por exemplo, jogando os games, jogando The Witcher 3. Então, ponto pra personagem. A Enya Calotra, ela tá super bem no papel, super à vontade, ela consegue mostrar ali muitas vezes o quão dissimulada a Yen consegue ser e o quão frágil ela também consegue ser às vezes, e por isso ela é uma personagem tão interessante aqui dentro da série, nessa busca incessante dela por poder e pela perfeição, por ter tudo, porque ela nunca se sente completa, independente do que ela tenha nas mãos. A Freya Allan, que interpreta a Ciri, eu não sei exatamente o que dizer, ela não surpreende na atuação dela, mas também não deixa a desejar. Pra mim ela faz o papel dela direitinho ali, você se preocupa com a garota ali muitas vezes, o arco dela ali todo, que a partir que desde aquele ponto de partida ali até o final, para chegar ao seu destino final ali, ela passa por bastante coisa e em nenhum momento a atriz faz com que você desacredite daquilo. Então, eu acho que ela faz bem o papel. No geral, a série ela não tem atuações maravilhosas e inesquecíveis, mas são atores ali que talvez até pela expectativa que eu tava da série, eles acabaram de certo modo me surpreendendo e pra mim mandaram bem, de verdade. E o Jaskier, que eu falei bem pouco aqui, ele é um dos melhores personagens da série também. Ele tá incrível. Se você já jogou os games e conhece o Dandelion dos jogos, você vai pirar com o Jaskier aqui, que ele tá excelente, as baladas dele são maravilhosas, as tiradas, os diálogos dele com o Geralt são, sabe, são incríveis. Ele é um alívio cômico perfeito pra uma série que é tão cheia de altos e baixos, de tantos problemas aí que os nossos personagens estão sempre enfrentando ali do começo ao fim. Eu coloquei isso aqui depois porque eu tinha esquecido de comentar dele. Então é isso, segue o vídeo aí. As cenas de ação, principalmente ação corpo a corpo, quando são humanos confrontando ali uns aos outros, elas são muito bem coreografadas, a meu ver,
planos mais abertos, nos quais você consegue ver a ação acontecendo, não tem tanto aquela câmera tremida que você não consegue identificar de onde que tá vendo a pancada, onde é que ela tá acabando, por que que aquilo ali tá acontecendo. Eu gosto bastante, principalmente ali as cenas de batalha do Geralt e as cenas dos magos que a gente tem ali, que é claro, é uma coisa que vai muito mais para efeitos especiais, mas que com certeza também me surpreendeu bastante pelas estratégias utilizadas ali nas batalhas. Lembrando que eu não li os livros, então o que eu sabia do que havia acontecido ali foram de referências que a gente vê nos próprios games, que eles comentam por alto alguns desses acontecimentos ali. E as batalhas, cara, pra mim elas estão muito bacanas. As batalhas contra monstros, talvez elas não sejam tão fluídas. E nem os monstros, de um modo geral, estão assim, de cair o queixo, de quão tão bem feitos que estão. Mas é completamente compreensível, porque é a primeira temporada. Apesar da Netflix já ter dado sinal verde para uma segunda temporada, mesmo antes da primeira ter estreado, a gente sabe que é uma temporada meio que piloto e de testes, porque vai tudo ao ar de uma só vez. Então eles não tem muito como testar o público ali, soltando um piloto e depois episódio a episódio, semanal ou quinzenalmente. Então é compreensível que os efeitos especiais não sejam os melhores do mundo e que as batalhas contra os monstros também não sejam exatamente a coisa que vai te mesmerizar e te deixar completamente embasbacado com aquilo. Mas, como eu disse, vale a pena pelas batalhas contra humanos, pelas cenas de guerra, as cenas de batalha de um modo geral estão muito bem coreografadas. Tanto as cenas de luta de espadas, quanto a utilização de magias ali, tá muito bem empregado, muito bacana. E que novamente, assim como a atuação e o modo como a narrativa é montada, acaba me surpreendendo. Que eu pensei que fosse algo bem mais tranquilo, que eles fossem poupar bastante ação. E muito pelo contrário, eu acho que até pela série ser mais enxuta, só 8 episódios, a gente tem bastante ação. E pra quem curte esse gênero medieval, no geral, eu acredito que vai gostar bastante. E pros fãs, os órfãos de Game of Thrones aí, também, principalmente, é um prato cheio. Pra quem jogou os games, é impossível você não assistir a série e sentir uma certa nostalgia com a trilha sonora de um modo geral. É claro que a gente sabe que a série ela não é baseada nos jogos e sim nos livros, mas os games, eles também são baseados nos livros. Então não é de se estranhar que a série tenha pegado um pouco da trilha sonora, daquela pegada que os games têm, e trazido aqui para essa obra. Então conforme você vai vendo os episódios, e se você já jogou os games, a trilha ela casa muito bem. A trilha ela é claramente inspirada no que foi feito nos jogos. Não necessariamente a mesma trilha, mas tem claramente uma inspiração ali que pra você que já jogou os games, principalmente pra quem não jogou, você vai sentir toda aquela pegada que a série quer que você sinta, e toda aquela pegada um pouco mais eletrizante nos momentos de ação, e toda uma pegada mais depressiva em momentos de desolação, em locais mais desolados. Então, quando você vê a série depois de ter jogado The Witcher, você sente uma pegada de nostalgia ali, ouvindo a trilha e os arranjos que são utilizados. Então pra mim, como um fã dos games, pra mim é 10/10, a trilha sonora da série, ela é pra mim um dos pontos mais fortes dessa temporada, sem sombra de dúvidas. Já que eu puxei a parte dos games mais de uma vez aqui, eu acho que é muito interessante falar que a série ela consegue se moldar ali de forma a ser muito interessante para quem nunca ouviu falar de The Witcher, mas também ser um prato cheio para quem conhece só os jogos e não leu os livros. Porque durante a série você vai ver o desenrolar ali de alguns acontecimentos, de vários acontecimentos, que principalmente para quem jogou só o terceiro jogo da saga, vai ter ouvido falar daquilo ali muitas vezes durante o game. E aí quando você vê acontecendo na série, e eu tava até conversando com a minha namorada, ela leu os livros e ela diz que tem cenas ali que são praticamente idênticas às descrições feitas nos livros.
Então é muito bacana você ver ali como aquilo aconteceu, algo que você só ouve falar lá pra frente quando você tá jogando ali The Witcher 3. Você vê na série aquilo acontecendo e como aquilo rolou de verdade. No geral, eu acho que ele é uma série que vale muito a pena vocês darem uma chance. Se você ainda não assistiu, se você ainda não viu nenhum dos reviews, dos milhares de reviews que já tem a The Witcher aí na internet e estão vendo aqui o meu, na minha opinião, vale muito a pena. Se você já é fã de The Witcher, se você nunca ouviu falar de The Witcher na vida, se você é fã de aventuras medievais, RPGs, ou se você simplesmente quer um entretenimento interessante para poder curtir e maratonar de certa forma até rápido. Os episódios eles são longos, são episódios de ali por volta de 1 hora cada. Mas é uma temporada de apenas 8 episódios, então vale muito a pena. Ela é toda redondinha, ela encerra o arco dela ali e ela deixa gancho ali para continuações que a gente sabe que vai ter. Mas foi uma grandíssima e excelente surpresa para mim, The Witcher, série da Netflix. E então é isso, pessoal. Comentem aqui embaixo se vocês já viram a série, o que vocês acharam. Vocês que já conhecem os livros, já conhecem os games, você que nunca tinha ouvido falar, o que você achou da série? Deixa aqui embaixo aqui nos comentários. Se você curtiu o nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal caso ainda não seja, e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, para que possamos cada vez mais espalharmos o café pelo universo. Vamos começar a pipocar vídeos aqui na tela. Caso vocês queiram continuar maratonando o canal aqui conosco, serão sempre muito bem-vindos. E então é isso. Como sempre, um grande abraço a todo mundo que ficou até aqui. Como sempre, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um grande abraço, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.